A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Qual o significado da Sexta-feira Santa? Quem nos explica é o Padre Xavier, da comunidade Canção Nova. A Sexta-feira Santa, assim é chamada pelos eventos santos que aconteceram naquela semana. Por isso, o nome de Semana Santa. Mas o nome adequado mesmo é Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor. É essa exatamente a nomenclatura adequada. E o motivo desse nome é porque foi realmente numa Sexta-feira Santa, numa sexta-feira, que passou a ser santa por isso, numa sexta-feira que Jesus sofre então o seu flagelo, é crucificado e morre por amor a cada um de nós. Bem, a Sexta-feira da Paixão, ela é marcada por uma celebração que se faz preferencialmente às 3 horas da tarde, que não é nem chamada de celebração, é chamada de função. São funções da Sexta-feira Santa. As funções da Sexta-feira Santa, elas são idênticas a uma celebração da palavra, composta de 3 momentos diferentes. O primeiro, que realmente é a celebração da palavra. O segundo, que é a chamada adoração da Santa Cruz. Claro, né? Não é que seja uma adoração à madeira em si da cruz, mas é o Cristo crucificado. E depois a terceira parte, que é o rito de comunhão, que começa ali do Pai Nosso e vai adiante. São esses 3 momentos. Primeiro, a liturgia da palavra. A liturgia da palavra nesse dia é marcado pela proclamação do evento próprio do dia, a paixão e morte de Nosso Senhor. E Jesus que é conduzido então a ser deixado ali no sepulcro, né? Depois de morto. Mas, além dessa proclamação, nós vamos ter uma oração que é chamada oração universal. Não é que é universal que seja uma oração de todos, mas nesse dia a oração universal é a oração para todos, onde nós partimos das realidades menores, rezando por nós, pela nossa paróquia, pela igreja, pela diocese, por toda a igreja no mundo. Depois rezamos por aqueles que são cristãos, mas não são católicos. Depois rezamos pelos judeus também, que fazem parte da primeira aliança. Depois rezamos por todos aqueles que têm fé e depois rezamos por aqueles que não têm fé. Uma grande oração que vai se dilatando até conseguir englobar a humanidade inteira, inclusive aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvirem a proclamação verdadeira de Nosso Senhor, do amor de Deus, de quem Ele é. Depois, então, nós temos a adoração à Santa Cruz, claro, ao Cristo que morre na cruz, que é marcado por um momento sempre assim de músicas bem conhecidas, né? Onde se exalta bastante a questão do sofrimento de Nosso Senhor e as pessoas vão até a cruz e beijam a cruz. Dependendo de onde é feita a celebração, todos beijam a cruz naquele momento, ou então só aqueles que estão mais próximos, e depois a cruz permanece exposta para que se possa, então, os demais possam ir beijar. É uma questão de logística, né? Uma questão de logística que tem que ser definido por quem realmente vai estar presidindo aquela celebração.
Depois desse momento, nós encontramos então o terceiro momento, que será o da comunhão. Nesse dia não tem missa, é o único dia no mundo inteiro que não tem celebração da Santa Missa, só tem a celebração das funções. A ponto que, mesmo quando acontece algo grave, nós não celebramos missa nesse dia. Conheço caso de padres, 2 casos inclusive, de padres que morreram na Quinta-feira Santa à noite e que o velório e o sepultamento foi feito na Sexta-feira da Paixão. E mesmo assim não teve missa de corpo presente, porque naquele dia não se celebra a Eucaristia. Mas nós temos o momento de receber, então, a comunhão que foi consagrada no dia anterior. E aí nós vamos ter o terceiro momento do rito da comunhão e aquele envio silencioso de todas as pessoas, que ainda estarão esperando o momento realmente da alegria de poder dizer Nosso Senhor ressuscitou, mas isso só na celebração da Vigília Pascal. É bonito que nas nossas cidades nós temos aquilo que se chama em alguns lugares quadro vivo, que seria uma encenação da paixão de Nosso Senhor. Nós temos em alguns lugares a proclamação ali das 7 palavras de Jesus na cruz, um sermão dividido em 7 partes, muito bonito inclusive, longo, mas muito bonito. Nós temos também, às vezes, a via sacra, que é feita à noite, que é exatamente ela que inspira também o chamado quadro vivo, essa encenação. É um dia realmente onde nós nos voltamos para entender e para acolher quão grande é o amor de Deus a ponto de morrer e morrer crucificado por cada um de nós. Morrer crucificado para que nós possamos viver nele e para ele, como nos lembra São Paulo. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que
igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação.
agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no Tríduo Pascal. A Quaresma se encerrou. Com a noite de quinta-feira, nós entramos naqueles 3 dias que são o centro do ano litúrgico. A noite de quinta e sexta-feira é um dia. A noite de sexta e sábado, o segundo dia. E aí, a Páscoa, o domingo. Pois bem, na quinta-feira santa, nós então vivemos uma missa muito diferente das outras. Por quê? Porque nós completamos aquilo que se faz em todas as missas, que é celebrar a ceia do Senhor, mas nós o fazemos com um gesto que Jesus fez e é narrado somente pelo Evangelho de João, o lava-pés. O Evangelho desta missa é solene, ele inicia com solenidade, porque de fato a hora é grave e solene. São João diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Vejam, aqui chegou a hora. Lá atrás, no capítulo 2 de São João, Maria tinha pedido a Jesus um sinal. Tinha indicado a eles que o vinho tinha acabado. E Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Agora chegou a hora. É o momento. É o momento do trânsito, da Páscoa, né? Passar deste mundo para o Pai. E como é que ele vai passar deste mundo para o Pai? Ele não vai fazer como fez ali em Caná, pedindo que nós enchêssemos as talhas para transformá-las em vinho. Ele mesmo irá pegar uma jarra e agora, ao invés de encher, ele irá esvaziá-la nos nossos pés, simbolizando o derramamento do seu sangue sobre aquilo que nós temos de mais sujo, aquilo que nós temos de mais pecaminoso. Muitas pessoas gostam de ler esse Evangelho olhando a diaconia de Cristo, o seu serviço, mas de fato é isto. Mas nós temos que recordar o que é o serviço de Cristo. Jesus disse assim: eu vim a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Esse é o serviço dele, dar a vida por amor a nós. E esse amor fica patente, fica claro, fica dito desde o início. Na primeira frase do Evangelho, ele diz assim: tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o extremo. E este amor extremo fica patente com a presença do inimigo. Aquele amigo que se fez inimigo. Judas. Ele diz assim: foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. E aqui, neste momento supremo de humildade, em que Jesus irá lavar os pés de Judas, os pés do inimigo, aqui, nesse momento supremo de humildade, São João quer fazer uma profissão de fé. A profissão de fé de São João é clara e é linda. Ele diz assim: sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, tudo, absolutamente tudo, até o destino dos seus algozes. Jesus tinha poder. O Pai colocou tudo em suas mãos. Aqui Jesus é o Pantocrator. Sim, é o Todo-Poderoso. O Pai colocou tudo em suas mãos. E que de junto do Pai saía e para Deus voltava. Jesus levantou-se da ceia. Eis aí, e ele toma a atitude de servo e de escravo. Aqui nós vemos diante de nossos olhos a realização daquele capítulo 2 de Filipenses. Ele se esvazia, ele toma forma de servo, toma forma de escravo, não é? Ele tira o seu manto, põe o avental. Eis aí, ele assume a forma de escravo para nos servir. Meus irmãos, nós precisamos aqui permitir que o Senhor faça isso.
Estamos aqui para isso, é para isso que entramos no tríodo. Entramos no tríodo para que o Senhor possa lavar os nossos pecados, para que Ele possa verdadeiramente ser para nós o Salvador, aquele que desce e vem ao encontro de nossa pequenez, de nossa miséria, de nosso pecado. E então, aqui que nós vemos a grandeza da humildade que todo cristão deve viver. Nós nos humilhamos diante de Cristo, reconhecemos o nosso pecado e confiando nele deixamos que Ele lave os nossos pecados. Mas uma vez que nós somos batizados, uma vez que esta água simbolizada ali no lava-pés é derramada sobre nós para lavar os nossos pecados no batismo, nós temos em nós uma dignidade, nós temos em nós uma grandeza, nós temos em nós a presença de Deus, a inabitação do próprio Deus que mora em nosso coração, está aí. Mas nós não podemos nos envaidecer, não podemos nos deixar levar por uma soberba. Existe sim esta grandeza que nós devemos professar a fé. Professar a fé da grandeza que Cristo fez em nós, mas exatamente por isso devemos, como Cristo, nos rebaixar e servir. E qual é o grande serviço que nós podemos fazer? Pois bem, São João não narra, mas os outros 3 evangelistas narram a instituição da Eucaristia. E é exatamente isto que nós celebramos nesta missa in Cena Domini, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio cristão. O Papa Bem-aventurado Paulo VI escreveu um documento chamado Evangelii Nunciandi, exortação apostólica. No Evangelii Nunciandi, ele põe fim a um debate que as pessoas se perguntavam. Para que existe a igreja? Para que existe a evangelização? A evangelização ela é para instaurar a igreja ou ela é para levar as pessoas à Eucaristia? E Paulo VI diz, a evangelização é para instaurar a igreja e a igreja se instaura levando as pessoas à Eucaristia. Então a finalidade de tudo é a Eucaristia. Nós precisamos, meus irmãos, transformar a missa em missão. Sim, a missa ela é missão. Nós, lavados pelo Cristo no batismo, aqui simbolizado pelo lava-pés, recebendo a Eucaristia, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, estando tão intimamente unidos a Ele, nós precisamos ser como Ele, nós precisamos ser missionários, como Ele é missionário do Pai, e ir até as pessoas e trazê-los para a Eucaristia. Nós precisamos trazer as pessoas para a Eucaristia, essa é a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é esta. E a Eucaristia que nós hoje celebramos, a sua instituição, é a razão de ser de tudo. Ela é a razão de ser do Cristo ter vindo à Terra, ela é a razão de ser da igreja, é a razão de ser da Virgem Maria, é a razão de ser dos anjos. Tudo isso existe para levar as pessoas à Eucaristia. Por isso, grande alegria hoje de celebrarmos a missa da ceia do Senhor. Que alegria ouvir o bimbalhar dos sinos do Glória nesta missa. Que alegria ver o Santíssimo Sacramento rodeado de toda adoração, de todo louvor, e de reconhecer que ali temos a nossa casa. Se nós quisermos celebrar bem esta ceia do Senhor, ao recebermos a comunhão nesta noite, vamos com os discípulos para o Getsêmani. Mas, ao contrário dos discípulos enfraquecidos que dormem de sono e de torpor, façamos como João. Reclinemo-nos no peito de Jesus e na intimidade desta noite vamos amar aquele que nos amou até o fim. Quomodo talem amorem non redamarem. Como eu não vou amar de volta
um amor assim, diz Santo Agostinho. Ele me amou até o extremo, até o fim. Eu preciso amá-lo de volta. Que gratidão deve surgir em nosso coração ao recebermos a comunhão. Nunca, nunca, nunca mais comungue e saia correndo. Comungue e recline a sua cabeça no peito daquele que amou você até o fim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amor tão forte, nunca se viu assim. Amor que ama até o fim, que se humilha e se rebaixa, deixa um caminho a seguir. Dos seus discípulos lavou os pés, ao traidor deu-lhe perdão, para os cativos tornou-se caminho, verdade, vida e salvação. Forte, nunca se viu assim. Amor que ama até o fim, que se humilha e se rebaixa, deixa um caminho a seguir. Dos seus discípulos lavou os pés, ao traidor deu-lhe perdão, para os cativos tornou-se caminho, verdade, vida e salvação. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 6 de abril, nós recordamos o martírio de São Marcelino de Cartago, ele que morreu mártir por volta do ano de 411. Estamos aqui no século V. Nasceu no século IV, em uma data imprecisa, e ele, na cidade de Cartago, fazia a função de tribuno e tabelião do Império Romano. Defendia sempre a fé católica, foi amigo de Santo Agostinho e combateu uma heresia da época chamada de donatismo. A heresia do donatismo pregava que aquelas pessoas que negaram a Cristo na grande perseguição que aconteceu sob o imperador Diocleciano, assim como também outras perseguições, estes que negaram, mas que depois se arrependeram e voltaram para a igreja e foram acolhidos, os donatistas diziam que estes não poderiam batizar validamente e também não deveriam ser perdoados e acolhidos novamente. E assim, a heresia donatista foi combatida, porque todos aqueles que negaram a Cristo, mas depois se arrependeram e em lágrimas pediram o perdão de Deus através da igreja,
estes foram sim reconciliados. Os donatistas não aceitavam, porém os papas sempre os aceitaram e mostraram o rosto misericordioso de Deus àqueles que erraram, mas reconheceram o seu erro e agora voltaram ao seio da Igreja. São Marcelino combatia o donatismo e assim, na região norte da África, ele teve uma perseguição que foi empreendida contra ele pelos próprios donatistas. Estes fizeram um complô e o acusaram, e, portanto, ele foi morto no ano de 411, no dia 6 de abril. São Marcelino, mais tarde, é reconhecido como mártir, porque morreu defendendo a fé católica contra a heresia dos donatistas. Peçamos hoje a intercessão de São Marcelino, para que saibamos amar a fé que nós recebemos. Algumas pessoas não valorizam a fé que têm e também não vivem esta fé. A fé é um grande tesouro, é o maior tesouro que nós podemos ter neste mundo, porque ela nos abre as portas do céu, que é a nossa meta final. São Marcelino de Cartago, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Incomparável a ti, ó nosso Deus de amor. Tu és imutável, tua fidelidade é eterna. Tu de novo terás compaixão de nós e as nossas faltas lançarás ao mar. Voltaremos a ti de todo o coração e seremos em ti um só povo a cantar. Voltaremos a ti de todo o coração e seremos em ti um só povo a cantar tua salvação. Quem é comparável a ti, ó nosso Deus de amor? Tu és imutável, tua fidelidade é eterna. Tu de novo terás compaixão de nós e as nossas faltas lançarás ao mar. Voltaremos a ti de todo o coração e seremos em ti um só povo a cantar. Voltaremos a ti de todo o coração e seremos em ti um só povo a cantar. Voltaremos a ti de todo o coração e seremos em ti um só povo a cantar. Voltaremos a ti de todo coração e seremos em ti um só povo a cantar. Voltaremos a ti de todo
coração e seremos em ti um só povo a cantar tua salvação. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Oremos. Ó Deus, que no Santíssimo Sacramento conservastes a memória de vossa paixão, concedei-nos, vô-lo pedimos, que veneremos os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, de modo que sintamos sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Ao abrir meus olhos no altar, vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus. E de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram o meu desejo também era com ele ser um só coração, meu Senhor. O mesmo sangue nas veias, Senhor, estando unido a ti. E esquecer-me de mim, concedei que eu fique eternamente assim. em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram O meu desejo também era com ele ser um só coração, meu Senhor. Mesmo sangue nas veias, Senhor. Tua carne, minha carne, Senhor. O teu sangue, meu sangue, Senhor. Estando unido a ti. e esquecer-me de mim, Concedei que eu fique eternamente